Eu já, na escalação, eu já comecei a lamentar a escalação do Barba. E de fato, eu imagino que, por exemplo, o Bernardo deve ser um leão de treino mesmo, né? Ainda fez um gol ontem, se justificou e tal, empate. Se tivesse ficado de boa ali, talvez não teria tanta repercussão e talvez ele tivesse fechado o jogo ali como um dos destaques. Mais uma vez o Coelho, pelo menos pra mim, não sei o que vocês pensam, deve ter sido o melhor do Atlético em campo, mas pela luta, pela se entrega, né? Entrega Vibra muito. também quando joga a bola pra lateral. É curioso, né? É curioso que... Não, nesse caso ontem não só pela entrega. entrega. Só pra lembrar o outro apelido lá. Nesse caso não só pela entrega, né? Mas ontem ele foi o melhor do Atlético em campo. Eu acho que o Tomás Pérez até que não comprometeu, o Lodge não comprometeu. Quem mais, hein? A gente pode destacar. É o básico, né? Casserra, quando a bola chegou pra ele na área. E ontem eu achei interessante a coletiva também, senhores. A coletiva do Barba, quando o Barba diz que ele tá lá pra fazer gol. Então se ele ficar saindo da área o tempo todo, pra ele é mais difícil, né? Ficar saindo da área, ele não tem tarimba pra ficar saindo da área buscando o jogo. Vai pra área, só que tem que ter alguém, viu, Barba, pra dar a bola nele. Como a bola chegou na medida, aí ele foi lá e guardou. Bela bola do Coelho, aliás. Então, assim, quando fala-se do Coelho, da entrega e tal, é muito curioso isso, porque o que falta muito no time é exatamente isso, né? Então, quem tem mais talento que o Coelho, se entregasse o que o Coelho entrega de vontade, de competitividade, talvez a história fosse diferente. E foi isso que o Barba jogou na cara de muita gente ontem. Só um detalhe, tem nada a ver, assim, com o Atlético. Quer dizer, tem porque foi o jogo. Cara, que uniforme bonito desse time. Me deu saudade do Mendes Sá. O Mendes Sá, que eu joguei muito tempo lá e acabou. Um abraço pro seu Tanô e a turma que fez parte do Mendes Sá, time que existiu na Várzea aí durante mais de 30 anos. Era uniforme igual não, esse aí? era um dos uniformes que a gente tinha. Uma blusa meio verde água, calção branco. Cara, eu confesso, tá? O dia que ia jogar com um uniforme assim, eu falava, não, eu ficava até mais empolgado pra jogar. Thiago Valu, o Ronaldo Esper da imprensa esportiva. Eu tô zoando, pô, calma. Teve uma jogada do Coelho no primeiro tempo, cara, que ele pega na ponta direita, ele vai tabelando, tocando, acompanhando. E, cara, se o Atlético tivesse um jogador com um pouquinho mais de qualidade pra ajudá-lo, poderia resultar num gol. Eu tô com o HG, eu acho que o Coelho foi o jogador que mais me agradou no jogo de ontem. Mas assim, cara, é um jogo tão ruim, é um jogo tão ruim. Quando você pensa no adversário, velho, que tristeza. O Atlético tinha uma obrigação pra mim de vencer com muito mais tranquilidade. O Atlético vence o Juventude do Uruguai, cara, com um gol aos 90 minutos, numa bola aérea, num chuveirinho na área. Sabe, é muito pouco. É pouco demais. É muito pouco. O Atlético foi muito pobre de ideias para enfrentar um time fraco pouco, do Uruguai. Exigiu pouco do adversário. Não dá para jogar esse futebolzinho. Espaço pro adversário. Bem pobreza. Eu acho bem preocupante esse nível de jogo ter sido o nível de jogo do Atlético na 11ª partida que o Domingues dirige o time. E aí eu tô falando mais a respeito dos jogadores do que do trabalho do próprio Domingues, tá? O Atlético, para mim, completou o 3º jogo muito ruim. Lá contra o Puerto Cabello, a gente achou... eu, pelo menos, eu fui numa linha de que... não, é um time aqui... Não que fosse admissível, tá? É inadmissível aquele nível de apresentação do Atlético reserva, sub-20, sub-15, sub-11, que o Atlético apresentou naquele jogo. Eu falei, é um time totalmente mudado. Aí vem um jogo contra o Santos, ruim. E ontem, não tem essa... Repito, do time que iniciou, não tem essa pecha de time reserva, não. Eram 8 titulares dos 11 jogadores escalados inicialmente. Então, o Domingues deve estar literalmente, né, colocando as suas barbas de molho com... Por que esse Atlético travou ali da partida do Atlético Paranaense para cá? Não, o Atlético precisa de retomar aquele nível. Pelo menos, tá? Pelo menos. Ali a gente dizia que o Atlético estava em evolução. Contra o Atlético Paranaense, São Paulo, mesmo o Fluminense que perdeu. E do Puerto Cabello para cá, olha, dando passos e mais passos. Eu vou falar que as últimas partidas do Atlético, para mim, foram piores do que as primeiras partidas quando o Domingues dirigiu a equipe. Contra o jogo da volta contra o América, das semifinais, e o jogo ali da final contra o Cruzeiro. Enfim, é bem preocupante esse Atlético que, repito, tem jogo, pode saber, é jogo enrascado
pra caramba lá no Couto Pereira contra o Coritiba, que é muito certinho e os caras sabem o campeonato que tem que fazer. Os caras entregam tudo e a gente tá vendo um Atlético que, de acordo com seu próprio técnico, tá deixando a desejar, principalmente no aspecto entrega e competitividade. E só para fechar aqui, a gente já está caminhando para o final, mas acho importante a gente destacar isso. Ontem, lá nos Donos da Bola, né, Valuzeira, a gente estava falando que a gente precisa acabar com a ditadura de que não pode trocar goleiro de time. Calma, eu não vou falar do Everson não, muito antes pelo contrário. O Everson, para mim, é um exemplo de profissionalismo, de entrega. Ontem ele errou uma bola com os pés, o que é raro. Mas ele é excelente com os pés, com as mãos. O Atlético é dos poucos times no Brasil que não tem problema de goleiro titular, no caso, né? Porque ele quase não fica fora, então a gente praticamente não vê os reservas do Atlético, tá? Por isso eu tô falando de goleiro. O Atlético não tem problema e tal, mas que eu tô dizendo que a gente precisa acabar com essa ditadura, né? De que pode trocar todo mundo, só não pode trocar goleiro. E a gente precisa acabar com a ditadura também de que não pode criticar quem não tá dentro de campo, ou quem não faz parte da comissão técnica. Quer dizer, eu não posso criticar a preparação física, não posso falar nada quando os próprios jogadores reclamam, como aconteceu no Cruzeiro lá, no trabalho do Fábio Maceridiano. Não posso criticar a assessoria de imprensa, não posso criticar departamento de marketing, não posso criticar departamento comercial, não posso criticar departamento de futebol, não posso criticar profissionais Então, não vejo o menor problema de você pensar, errou na comunicação, errou nisso aqui, errou naquilo lá. Quando o Pedro Daniel chegou ao Atlético, acho que foi meio que unanimidade aqui, e aí você foi buscar a informação de um cara que você não conhecia. E aí você vai buscar com quem conhece os caras. O Atlético, eu contei a história do Bruno Maia, né? Que é mercadólogo, trabalha no Rio de Janeiro, trabalha na área da publicidade, fez vários documentários importantes e tal. Do Romário, por exemplo, foi ele que fez. Então ele falou, cara, o Atlético contratou o melhor profissional para executar a função que ele vai executar aí. Então o Atlético tem um craque, que é o Pedro Daniel. E tem se mostrado, hein? Tem se mostrado. E tem se mostrado mesmo. Mas quando era o Musa, a gente criticava. Tanto que o Atlético entendeu, acordou, trocou, e o Pedro Daniel hoje está voando, fazendo o trabalho e organizando o Atlético.